Fala aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre por que talvez seu time não esteja entregando as coisas no prazo, tá? Esse é um vídeo um pouco mais pro pessoal que é gerente, então ajuda a difundir aí se você tem problema com prazo. E eu vou tentar colocar alguns pontos aqui que podem ser melhorados, talvez façam suas entregas serem mais efetivas. Galera, na semana passada, mais ou menos, eu publiquei no meu Instagram um espaço para perguntas, né? E uma das perguntas foi: meu time não entrega no prazo, né? Como fazer para melhorar ou para mudar essa situação, tá? Inclusive, se você não me segue no Instagram, dá uma conferida lá, porque tem bastante coisa interessante. Às vezes eu abro para perguntas lá. É bem legal, a gente interage bastante por lá também. Mas voltando no assunto, né? Esse é o calcanhar de Aquiles de qualquer projeto de software, o tempo, né? Parece que o tempo a gente estima e acaba sempre errando o tempo, né? Sempre estourando o tempo, nunca sobra tempo para testar, nunca sobra tempo para fazer as features que a gente quer no software, né? Porque será que isso acontece? O primeiro ponto que eu tenho para levantar, né, e a dúvida inicial é assim: quem que está estimando, né? É você que dá a estimativa para o seu time ou é seu time que estima? Porque existe uma diferença enorme nesses dois pontos, né? Quando o prazo é dado para o time, você não tem como cobrar nada, porque foi você que estipulou o prazo. Eu já passei por empresas que tinham uma tabelinha, assim, sabe? Tipo, tela cru de 8 horas, tela não sei quanto. Gente, isso não existe, entendeu? Cada tela é uma tela, tem que ser estudado, tem que ser dado um prazo, né? Conforme o que tem de necessidade. Então não tem uma tabela de tipo de preço, assim, que cada tela custa tantas horas e pronto, entendeu? E quando você joga isso pro time, né? Quando você estima a hora, quando o gerente estima a hora, quando o próprio cliente às vezes estima a quantidade de horas e passa pro time, não tem do que reclamar, tá? Essa é a situação que o time tá mais confortável, porque assim, ele não deu prazo, ele não prometeu nada, você colocou as horas para ele. Então esse é o primeiro ponto que muita gente erra, tá? Então, para de você estimar a hora que você não tem nem como cobrar depois. O segundo ponto é quando o time estima errado, né? Quando a estimativa vem errada do time. E aí ele abre uma janela para N outros pontos, tá? O primeiro ponto que eu vejo muito é que o time não tem voz ativa, tá? O time ele é um pouco coagido a dar uma estimativa. Então, às vezes na Planning Poker lá, estão jogando Planning Poker, o cara joga uma carta lá de 16 horas, né, pra fazer uma tela, ou de 8 horas que seja, e tem um PO junto, alguém junto que fala: nossa, 8 horas, vai levar 8 horas pra fazer isso? Meu Deus, né, isso daí é rapidinho, isso daí é facinho. Aí, obviamente, o cara é coagido, né, fala: não, então em 4 horas eu acabo fazendo. Essa também é uma situação bem ruim, e é uma situação difícil de mudar, porque uma vez que você coagiu o time, uma vez que o time não tem voz ativa, o time simplesmente diz amém pra tudo, né? Que é o para inglês ver, né? Então o time dá estimativa, mas sabe que não vai cumprir. Talvez seja o cenário mais crítico que você possa ter. Então acho que a primeira lição de casa, né, é saber se o time realmente está falando a verdade ou se ele está dando aquela estimativa para agradar você, né, ou para agradar o cliente. E de fato ele não está nem aí com a estimativa, né, com o horário, porque ele sabe que tudo é urgente e quando tudo é urgente, nada é urgente. E aí a gente move para um outro ponto, que é quando o time de fato estima, ele tem voz ativa, mas estima errado. E esse é um ponto que é um pouco complicado, porque talvez seu time não seja tão sênior quanto você acha que é. Uma das formas que a gente tem de saber se um profissional é de fato mais sênior, né, ou mais júnior, é pelas estimativas que ele dá. Então, nas entrevistas mesmo eu fazia isso. Eu acabava jogando um monte de coisa pro candidato fazer, que era impossível fazer em uma hora de entrevista, e ficava só esperando o que ele ia fazer, né, o que ele ia argumentar. Então, muitos faziam pela metade, muitos entregavam estourado no tempo, não faziam teste de unidade e nada, mas poucos de fato reclamavam, olhavam e falavam assim: olha, não dá para fazer isso aqui nesse tempo, né? Não tem o tempo hábil para fazer isso aqui. Então, se de fato você conseguiu treinar seu time para ter essa voz de falar não, né? De falar: olha, eu não consigo fazer isso nesse tempo. Esse outro ponto é um ponto importante também. Então, a estimativa ela é algo muito difícil na parte do software. Talvez seja a coisa mais difícil do software, seja ser assertivo nas estimativas. Tanto que o nome é estimativa, né? Não é algo certo, né? Então a gente tem sempre uma margem que a gente espera de erro ali, mais para menos, né? É só ruim quando acontece que era para fazer em um dia e acaba sendo feito em uma semana, né? Então isso é bem ruim. Mas no geral a gente consegue ver um pouco da experiência da pessoa durante a estimativa. Então quando o desenvolvedor está estimando, né? Se ele não dá uma estimativa direto, o que é algo bom, eu vou comentar já já. Já é um ponto muito positivo, porque você fala assim: precisa fazer uma tela de cadastro. Tá bom, mas o que vai ter nessa tela de cadastro? Da onde que vem essas informações? Qual serviço que eu vou conectar? O que eu preciso ter
para eu poder sentar e fazer essa tarefa de fato, né? Então são perguntas que são pertinentes. Esse é o tipo de pergunta que você espera ouvir durante um planejamento, né? Você tem que ouvir questionamento, né? Quando você passou as tarefas e todo mundo ficou em silêncio, ficou quieto e disse amém, pode saber que vai errar na estimativa. E aí entra um ponto importante também da estimativa, é que às vezes você precisa de tempo para estimar. Não é durante um planning poker que você vai conseguir estimar, né? Que seu desenvolvedor vai conseguir estimar e passar algo para você. Tá? Então, entenda que, às vezes, para uma tarefa, ele tem que jogar lá um infinito, uma carta que ele não sabe quanto tempo vai ter, precisa parar, estudar quanto tempo que ele vai levar para fazer essa tarefa, para depois se dar uma estimativa mais assertiva. E é melhor que isso aconteça do que o software saia com bugs e chegue bugs até o seu cliente. Por fim, algumas dicas que eu queria deixar aqui incluam testes nessas tasks, por favor. Tá, os testes são importantes e já tem que estar incluídos nas tasks. Então, você vai levar 8 horas, coloca 10 horas e tem 2 horas para testar ali com facilidade. Se você tem 6 meses de projeto, não deixa 2 meses para desenvolvimento e 4 meses para blá blá blá, tá bom? Porque isso acontece muito, principalmente em empresas grandes. Tudo vai do quanto você quer mostrar as coisas para inglês ver, tá? Então, se o seu foco é gerenciar projeto e mostrar que o projeto tem sucesso e você gasta 4 meses para fazer isso, para vencer toda a burocracia dentro da empresa, e um projeto de 6 meses, tem só 2 meses de desenvolvimento, teste e colocar em produção, com certeza você não vai entregar um produto de qualidade com isso aí. E por fim, e não menos importante, na verdade, talvez um dos tópicos mais importantes aqui, é que isso é uma mudança cultural, tá? Não tem ferramenta que te ajude a fazer isso. Então não é implementando agilidade, não é implementando novas tecnologias, não é usando orientação a objetos, Solid e Clean Code que isso vai mudar nessa empresa, tá? Isso é uma cultura que você tem que pregar, e a cultura diferente da ferramenta, ela não é fácil de implementar. Então você tem que primeiro mapear o que você tem de errado, depois ir passando segurança pro time, depois, de certa forma, convencer o time a dar as estimativas dele. Olha o trabalho que você tem até chegar à cultura, né, onde de fato você tem entregas ágeis, né, entregas de verdade ali, com estimativas um pouco mais assertivas, tá? E um ponto que eu gosto de salientar é que são estimativas, tá? Não é algo que é fixo ali, que você sabe que aquilo vai acontecer, tá? É simplesmente uma estimativa. Então, infelizmente, vão acontecer erros ainda durante esse percurso, beleza? Espero de coração que você tenha gostado desse vídeo, que tenha te ajudado, tá? Por favor, ajuda a compartilhar. Talvez ajude muito mais pessoas aí. Um abraço e até o próximo vídeo.